preferência por ambientes previsíveis. Existe um tipo de pessoa que não foge do mundo por medo, foge por preferência real. Não é ansiedade social em todos os casos. É uma escolha sobre onde se sente melhor. Ambientes externos carregam uma variável que o lar raramente oferece em excesso. O imprevisível, uma conversa inesperada, um barulho súbito, uma mudança de plano sem aviso prévio. Para quem prefere casa, esses imprevistos têm um custo energético que os outros subestimam. O lar funciona como um ambiente onde as variáveis são conhecidas e controláveis em boa parte. Você sabe onde está cada coisa, sabe o que vai acontecer nas próximas horas com mais certeza. Essa previsibilidade não é estagnação, é a condição que permite que a mente relaxe de verdade. O cérebro gasta menos energia monitorando o ambiente quando o ambiente é familiar e estável. E energia poupada no monitoramento pode ser usada em coisas que realmente importam para a pessoa. Preferir o previsível não é falta de coragem. É uma forma legítima de gerenciar recursos internos. Quem controla o ambiente controla o quanto precisa gastar de si mesmo para existir nele. Recuperação de energia mental. Nem todo cansaço vem de trabalho físico ou de uma semana especialmente difícil e intensa. Existe um cansaço que vem de simplesmente estar no mundo com outras pessoas ao redor. Conversar, sorrir, responder perguntas, ajustar o comportamento ao contexto social exige energia real. Para algumas pessoas, esse gasto é pequeno e quase imperceptível no dia a dia normal. Para outras, é significativo e se acumula de forma constante ao longo de cada interação. Ficar em casa não é procrastinar a vida, é recarregar o que foi gasto para poder voltar. O lar funciona como uma estação de recarga, onde o sistema nervoso pode finalmente baixar a guarda. Sem precisar performar, sem precisar se adaptar, sem precisar calcular o que dizer a seguir. Essa recuperação não é opcional para quem funciona dessa forma. É parte essencial do ciclo de bem-estar. Ignorar essa necessidade e forçar presença social constante resulta em esgotamento real e acumulado. A sociedade muitas vezes trata a recarga solitária como problema a ser corrigido ou superado. Mas para quem precisa dela, é simplesmente parte de como o sistema funciona de forma saudável. Menor necessidade de estímulo externo. Existe um espectro no modo como as pessoas se relacionam com a estimulação do ambiente externo. Em uma ponta, estão aqueles que precisam de novidade constante para se sentir vivos e engajados. Na outra estão aqueles que encontram satisfação profunda em ambientes simples e pouco variados. Não é que um extremo seja superior ao outro em termos de saúde ou de qualidade de vida. É que os dois operam com sistemas de recompensa calibrados de formas genuinamente diferentes. Quem precisa de pouco estímulo externo não está entorpecido. Está sintonizado em outra frequência. Um livro pode entregar mais do que uma festa. Uma tarde em silêncio mais do que uma viagem. O problema surge quando o mundo ao redor trata essa diferença como déficit a ser corrigido. Como se gostar de pouco movimento fosse evidência de algo errado com a pessoa ou com sua vida. Mas necessidade de estímulo não é medida de saúde mental, nem de riqueza de vida interior. Algumas das mentes mais ricas e produtivas da história operaram em ambientes de baixíssima estimulação. O nível certo de estímulo não é o mesmo para todos. É o que permite que cada um funcione melhor. Prazer em atividades solitárias. Existe um prazer que não precisa de testemunha para ser real e completo. A satisfação de terminar um livro sem ter comentado com ninguém ao longo da leitura. O prazer de assistir algo sozinho sem precisar calibrar a reação para o outro ao lado. A concentração de estudar em silêncio sem interrupções ou necessidade de explicar o interesse. Atividades solitárias permitem um nível de imersão que o ambiente compartilhado raramente oferece. Quando não há outra pessoa, o fluxo pode ser total sem divisão de atenção ou de energia. Para quem gosta de ficar em casa, essas atividades não são substitutos da vida social. São experiências com valor próprio que existem em uma categoria diferente e igualmente legítima. A cultura popular tende a tratar atividades solitárias como sinal de que algo está faltando. Mas falta e escolha são coisas completamente diferentes que merecem ser distinguidas com cuidado. Quem escolhe ficar em casa para ler ou criar não está fugindo de algo, está indo em direção a algo. E esse algo tem um nome. Chama-se preferência. E preferência não precisa de justificativa externa. Evitar sobrecarga sensorial. O mundo externo é um ambiente de alta intensidade para quem tem sensibilidade elevada.
Luzes, sons, cheiros, movimentos e interações acontecem simultaneamente sem pausa ou filtro. Para a maioria das pessoas, esse volume de estímulos é processado em segundo plano sem esforço. Para outras, cada um desses canais compete por atenção e consome energia de forma real e mensurável. Um shopping no fim de semana pode ser genuinamente exaustivo e não apenas inconveniente. Um evento barulhento pode deixar a pessoa esgotada de uma forma que é difícil de explicar para outros. Ficar em casa reduz drasticamente o volume de estímulos que chegam ao sistema nervoso ao mesmo tempo. A luz é controlável, o barulho é gerenciável. As interações acontecem quando a pessoa escolhe que aconteçam. Esse controle não é isolamento patológico, é gerenciamento de um sistema nervoso que pede menos ruído. Sensibilidade sensorial existe em diferentes graus e não precisa ter nome clínico para ser real. Muitas pessoas nunca foram diagnosticadas com nada, mas simplesmente se sentem melhor em ambientes tranquilos. E se sentem melhor em ambientes tranquilos porque seus sistemas nervosos funcionam melhor nesses ambientes. Busca por conforto emocional. Fora de casa existe uma pressão constante sobre como se apresentar para o mundo ao redor. Roupas certas, tom de voz adequado, humor ajustado à situação e às pessoas presentes. Essas adaptações acontecem de forma automática para a maioria, mas ainda assim têm um custo. Em casa, essa pressão desaparece ou se reduz a uma fração do que era no ambiente externo. A pessoa pode ser como é, sem monitorar constantemente se isso é aceitável para quem observa. Pode estar mal-humorada sem precisar sorrir. Pode estar quieta sem precisar justificar o silêncio. Esse espaço de autenticidade tem um valor emocional que é difícil de quantificar, mas fácil de sentir. O lar se torna o lugar onde a versão real da pessoa existe, sem custo de desempenho social. Para quem passa o dia inteiro se adaptando a esse espaço, não é luxo. É necessidade emocional básica. O conforto emocional do lar não é sobre fugir de problemas, mas sobre recuperar a si mesmo. Sobre voltar para um estado mais autêntico depois de horas de ajustes pequenos e contínuos. E essa recuperação da autenticidade é o que permite que a pessoa volte ao mundo com mais inteireza. Autonomia sobre o tempo. Uma das experiências mais desconfortáveis para algumas pessoas é ter o tempo controlado por outros. Reuniões marcadas, compromissos que não podem ser cancelados, horários que não foram escolhidos. Em casa, a relação com o tempo é fundamentalmente diferente de tudo que existe no ambiente externo. A pessoa decide quando começa, quando pausa, quando termina e o que faz em cada intervalo. Essa autonomia sobre o tempo não é preguiça disfarçada de preferência pessoal ou falta de comprometimento. É uma necessidade real de algumas pessoas funcionarem bem e produzirem com mais qualidade. A sensação de controle sobre a própria agenda reduz significativamente a ansiedade do dia a dia. Quando ninguém pode interromper, quando quiser, a concentração atinge um nível diferente e mais profundo. Quando o ritmo é autodeterminado, a energia é distribuída de forma mais eficiente ao longo do tempo. Para quem tem essa necessidade de autonomia, ambientes altamente estruturados por outros podem ser esgotantes. Não porque a pessoa seja inflexível, mas porque o controle externo constante custa mais do que parece. Casa não é apenas um lugar. É o espaço onde o tempo finalmente pertence a quem o está vivendo. Menor custo social. Toda interação social tem um preço que nem sempre aparece na conta de forma visível e imediata. Atenção direcionada, respostas calibradas, presença emocional sustentada e linguagem corporal monitorada. Para quem é extrovertido, esse preço é baixo e muitas vezes não é sequer percebido como custo. Para quem não é, esse preço pode ser alto o suficiente para tornar as interações genuinamente cansativas. Não é que a pessoa não goste de pessoas, é que gostar de pessoas tem um preço energético real. Ficar em casa elimina esse custo de forma imediata e completa, sem precisar de justificativa para ninguém. Não há nada a calibrar, a ajustar ou a monitorar quando não há interação social acontecendo. O sistema pode finalmente operar em modo de baixo consumo, sem demanda externa constante e variável. Para quem tem alto custo social, essa opção não é rejeição das pessoas, mas gerenciamento de recursos. Como qualquer recurso finito, a energia social precisa ser administrada com critério e consciência. Gastar tudo de uma vez deixa a pessoa sem reserva para o que realmente importa no dia.
Escolher quando e quanto gastar é inteligência emocional, não isolamento disfuncional a ser corrigido. Hábito e condicionamento. O cérebro é uma máquina de aprender padrões e de reforçar o que associa a experiências positivas. Cada vez que ficar em casa gera relaxamento, o cérebro registra esse resultado e o memoriza. Na próxima vez que houver uma escolha entre sair e ficar, a memória desse resultado influencia a decisão. Com o tempo, o lar se torna um gatilho condicionado para estados de conforto e de recuperação. Não é necessariamente medo do mundo externo que mantém a pessoa em casa com frequência crescente. É um circuito de recompensa que foi reforçado repetidamente até se tornar o caminho de menor resistência. Isso não é fraqueza de vontade nem dependência disfuncional de um ambiente específico. É o mesmo mecanismo que faz um atleta querer treinar ou um músico querer tocar todos os dias. O cérebro retorna ao que registrou como fonte de bem-estar com uma consistência quase automática. Entender esse mecanismo é importante porque ele pode ser trabalhado conscientemente quando necessário. Se o condicionamento estiver limitando a vida de alguma forma, ele pode ser gradualmente reconfigurado. Mas se estiver apenas expressando uma preferência legítima, não há nada que precise ser corrigido. Não é necessariamente isolamento negativo. Existe uma narrativa cultural que trata a preferência por casa como sintoma de algo que está errado, como se todo ser humano saudável devesse querer estar em movimento constante e em contato social frequente. Mas saúde não tem um único formato e bem-estar não tem um único endereço ou estilo de vida. Gostar de ficar em casa pode ser introversão, pode ser sensibilidade, pode ser simplesmente preferência. Pode ser a expressão saudável de um sistema que funciona melhor em baixa estimulação e alta autonomia. O problema não está em gostar de casa. O problema estaria em usar a casa como fuga sistemática do mundo. Há uma diferença entre escolher a quietude e ser impedido pelo medo de sair dela quando precisa. Uma é preferência, a outra é limitação, e essa distinção importa muito para entender o que está acontecendo. Quem escolhe a quietude com liberdade de escolher o contrário quando quiser está bem. Quem não consegue sair da quietude mesmo quando quer, pode estar diante de algo que merece atenção. A linha entre os dois é mais clara do que parece quando a pessoa para e observa com honestidade. Preferir casa não é problema. É um estilo de vida que o mundo ainda está aprendendo a respeitar.